Olá, sétimo ano! Bem-vindo a mais uma aula de matemática com a Prof. Dilcleia. E na aula de hoje, nós iniciamos a adição de números inteiros. Super legal, bem diferente, coisa que a gente vê no sétimo ano. Já vimos o conjunto dos números inteiros, você já sabe que ele pode ser positivo e negativo. E agora nós vamos aprender como fazer a adição desses números. O objetivo desta aula é adicionar dois números inteiros quaisquer de mesmo sinal ou de sinais contrários e calcular a soma algébrica de números inteiros. Vamos lá? Talvez seja necessário você pegar o seu caderno e fazer pequenas anotações. Por quê? Por ser a primeira aula de adição, é interessante marcar tudinho em seu caderno. A prof vai fazer algumas explicações específicas lá no slide, então acompanha com a professora, tá? Vem comigo, uma pausinha para eu chegar ali no slide. Então, galerinha, vamos lá? Aqui, ó, a prof deixou assim, vamos examinar algumas situações. Então, esta primeira situação aqui, vamos pausar só mais um pouquinho. Então, vamos acompanhar o exemplo que a prof trouxe aqui, ó. Neste exemplo, a prof tem André tinha R$30 e ganhou mais R$40 de aniversário. Quanto ele tem ao todo? Observem as palavrinhas, ó. André tinha 30. Quer dizer, esse ter é sinal positivo. Ganhou mais 40. Mais 40, aqui já está indicando tudo certinho. Como ficará o nosso sinal, tá vendo? Ó, se ele possui 30, representamos mais 30, porque ele tem este dinheiro. E ganhou mais 40, representamos o mais 40. Como fica essa representação matematicamente? A representação matemática, você vai prestar bastante atenção, porque nós colocamos o parênteses no mais 30, ele ganhou mais 40. Eu vou reescrever essa conta sem usar os parênteses, vejam, ó. Então, ele tem 30, ganhou 40, ele ficou com 70 positivo. Compreendido? Então, vamos ver a dica da prof. Dilcleia aqui, ó. Se eu tenho o número 30 aqui, que é um lucro, o 40 é um lucro, a dica da prof é, se você tem dois lucros, você vai somar os dois lucros e permanece com lucro. Fácil? Anota aí no seu caderno, ó. Lucro e lucro, nós vamos somar e continuamos com lucro. Vamos para uma próxima dica. Nós temos agora essa expressão. Lucas deve R$20 para Eric e R$15 para Abel. Quanto ele deve ao todo? Vamos de novo, ó. Lucas deve 20. A palavrinha deve significa que eu não tenho esse dinheiro, eu gastei, é sinal negativo. Se deve 20 para uma pessoa e deve 15 para outra pessoa, tanto o número 20 quanto o número 15 serão sinais negativos, ó. Se ele deve, está com saldo negativo. Representamos as dívidas com sinal negativo, menos 20 e menos 15. Então, ele passou a dever R$35, ou seja, menos 35, correto? A representação matemática é utilizando os parênteses e depois eu reescrevo sem esses parênteses, ó. Deve 20, está juntando uma dívida de 15, então deve 20, deve 15. Eu vou somar esses dois valores e a minha dívida total é 35, viu? Vou também passar a dica aqui, ó. Dívida e dívida, você irá somar esses dois valores.
No entanto, como eu tenho dívida somado com dívida, o resultado final é uma dívida. Marca também essa dica lá no seu caderno. Ó. Dívida e dívida, nós vamos somar os dois valores e continuamos com dívida. Vamos para mais um exemplo. Neste daqui, a prof trouxe assim, ó. Márcia tinha uma dívida de R$70 e pagou R$50. Qual é a sua situação atual? Vamos lá? Márcia tinha uma dívida de 70. Palavra dívida, sinal negativo, e pagou 50. Se ela pagou é porque ela tem este dinheiro. Tendo esse dinheiro é positivo. Como ela deve 70, representamos a dívida com sinal negativo, menos 70. Como ela pagou uma parte, ela possui esses R$50, então é mais 50. Porém, ela ainda ficou devendo R$20 ou menos 20. Por que mesmo isso? Vamos lá para a representação? Porque se ela está devendo 70 e só tem 50, olha a frase que a prof já usou, só tem 50, ela tem menos do que está gastando, ficará com uma dívida. Quando acontece agora esta situação, onde eu tenho uma dívida e um lucro, dívida e lucro, nós iremos subtrair, neste caso, 70 menos 50, 20. E agora, como saber se este resultado ficará menos 20 ou mais 20? Pensa como a prof falou, eu tenho R$50 e estou gastando 70. Pensa assim, ó, se eu tenho só 50, como que eu vou gastar 70? Eu gastei todo o meu 50, mas ainda me falta 20. A palavra falta é o valor negativo. Fica bem facinho de pensar deste jeito, tá certo? Agora eu trouxe alguns exemplos para você exercitar. O que eu gostaria que você lesse o enunciado e mentalmente respondesse a esta situação. E aqui a prof já trouxe a resolução e daí você já sabe se está no caminho, se acertou, se está entendendo o conteúdo. Vamos lá. Um lucro de 8 e um prejuízo de 12 vão dar o quê? O que nós vamos pensar? Lucro, eu tenho 8. Prejuízo, eu gastei 12. Mais 8. Vou juntar com menos 12. O que a prof falou anteriormente? Que na matemática, a adição, você reescreve sem o parênteses, então você terá mais 8 menos 12. Ó. Eu tenho 8 e estou gastando 12. Eu tenho só 8 e gasto 12. Lucro e prejuízo, subtrai. 12 menos 8 é 4. Por que vai ficar menos 4? Porque eu estou gastando mais do que eu tenho. Mais uma situação. Um prejuízo de 6 e um prejuízo de 5 vão dar quanto? Vamos lá. Prejuízo, menos 6. Vou juntar com prejuízo de 5. Vamos reescrever para a continha ficar sem os parênteses. Menos 6 com menos 5, ó, dívida e dívida, eu vou somar e terei uma dívida. Então, 6 mais 5, 11 e a minha dívida é 11 ou simplesmente menos 11. Então, a frase agora, um lucro de 8 e um prejuízo de 12 vão dar um prejuízo de 4. Na frase seguinte, da letra B, ó, um prejuízo de 6 e um prejuízo de 5 vão dar um prejuízo de 11. Espero que você tenha acertado. Se acertou, significa que está entendendo o conteúdo. Mas vamos lá, a prof trouxe mais alguns exemplos. Agora, eu trouxe a continha pronta. E ela temos assim, ó, 2 mais menos 7 é uma conta, menos 3 mais menos 8, 12 mais menos 8, 13 mais 2. Gostaria que vocês observassem que aqui tudo é adição, ó. É a adição de números inteiros. Adição de números inteiros. Adição de números inteiros.
adição de números inteiros. Na adição de números inteiros, você vai reescrever a tua conta sem utilizar esses parênteses. Então, vamos lá para a primeira. Ó. Eu tenho 2 e gastei 7. Um lucro e um prejuízo. Vou subtrair. Como eu tenho só R$2 e estou gastando 7, eu terei uma dívida de 5. Muito bem, parabéns. Tomara que você tenha acertado. Nessa próxima, menos 3 mais menos 8, reescreve sem parênteses. Menos 3 menos 8, dívida de 3, dívida de 8. Você irá somar e terá uma dívida de 11. Neste terceiro, 12 mais menos 8. Vamos reescrever isso sem o parênteses. 12 menos 8. Observem que o número 12 não tem sinalzinho aqui na frente dele. Toda vez que não aparece o sinalzinho, significa que o número é positivo. Então, eu tenho 12 e gastei 8, eu vou receber 4 de troco. Viram como é fácil? Vamos para a última desse pequeno exercício. Ó. 13 mais 2. Eu tenho 13, eu tenho 2. Lucro e lucro eu vou somar e vou ficar com uma soma do 15. Um lucro de 15. Compreenderam? Agora, a prof trouxe isso aqui. Ó. Vamos fazer juntos? Por que vamos fazer juntos? Porque agora a prof quer que você tenha o seu caderno, lápis, borracha, caneta. E aqui a prof vai passar uma dica. Ó. Após copiar o exercício, você irá pausar o vídeo e resolver esse exercício. Depois que você resolveu o exercício, você vem, volta para o vídeo e acompanha a resolução da prof. Dilcleia. Espero que você acerte todas elas. Se você acertou, coloque um certo de estrelinha, que significa que você acerta tudinho sem precisar da ajuda da professora. Vamos lá então? Se precisar, já pause o vídeo agora, pegue seu caderno e mãos à obra. Primeiro exercício é esse daqui, ó. Vamos fazer juntos. 1 mais menos 4 mais menos 6. Outro exercício, menos 8 mais 5 mais 4. E a última, menos 17 mais 20 mais menos 3. Então, aluno, pause o seu vídeo para fazer o exercício que logo a prof dá a resolução, tá bom? E tchururururu, fez o exercício? Espero que tenha feito. E agora vem a resolução da prof. Dilcleia. Vamos lá? 1 menos 4 menos 6, tá? Olha bem como a prof gosta de fazer. Eu tenho R$1, deixo só esse número 1. O menos 4 e menos 6, gastei 4 e gastei 6, eu gastei 10. Agora eu tenho um lucro e um prejuízo. Se eu tenho R$1 e gasto R$10, eu vou ficar devendo 9. Compreendido? Se você fez certinho, dê um certinho aqui e faz uma estrelinha. Indica que você acertou sozinho. Vamos para a segunda conta. Menos 8 mais 5 mais 4 ficará sem parênteses escrita desta maneira. Ó. Menos 8 mais 5 mais 4. Então, observe como a prof. Dilcleia faz essa daqui. Ó. Eu utilizo assim. Eu tenho 5 e tenho 4. Lucro e lucro, eu vou somar e continuar com o lucro. E o 8 é o prejuízo. Ó. Como eu vou fazer agora? Se eu tenho 9 e gasto 8, eu vou receber troco de R$1. Compreenderam? Último desta slide aqui, menos 17, mais 20 e o menos 3. Observem ele sem o parênteses, isso é importante, tá certo? Para eliminar os parênteses neste caso. Agora, menos 17 mais 20 e menos 3, a prof. Dilcleia faz assim, ó. Eu juntei o que eu devo, ó, gastei 17, gastei 3, eu gastei 20. O mais 20 é o que eu já tinha, e daí eu coloquei aqui, ó, mais 20. Se eu tenho 20 e gasto 20, eles são números opostos e a soma vai dar 0. Estão vendo? Vamos continuar ainda juntos. Agora o próximo exercício, querido aluno, pause o vídeo para copiar.
Tchururururu, resolveu? Agora vamos à resolução da Prof. Dilcleia? Então vamos lá, olha o exercício. Calcule o valor de A mais B mais C quando o A é igual a menos 7, o B menos 11 e o C é mais 10. O que nós temos que fazer? A mais B mais C. Uma observação especial e anotem no seu caderno. Quando é você, querido aluno, que vai substituir a letrinha por número, você usa um parênteses. Ah, professora, e por que na letra A não colocou o parênteses? Porque ele era o primeiro e não tem nenhum sinal aqui na frente, tá? Então era só a letrinha A. Mas no meio da conta, sempre utilize o parênteses. Então o B corresponde a menos 11 e o C mais 10. O que você vai fazer aqui? Esta adição simples. Você transformou as letrinhas em números, agora você escreve ela de uma forma simplificada, sem parênteses, menos 7, menos 11, mais 10. A Prof. Dilcleia prefere fazer assim, ó. Eu juntei tudo que eu tenho, eu só tenho 10 reais. Gastei 7 e gastei 11, eu vou juntar, eu vou somar prejuízo com prejuízo e continuo com prejuízo de 18. Agora, se eu tenho 10 reais e gasto 18 reais, a pergunta é, vou receber troco ou vou ficar devendo? Ora, você gastou mais do que você tem, então você vai ficar devendo menos 8. Tudo bem? Vamos para a próxima. O A igual a menos 5, o B igual a mais 3 e o C igual a mais 4. O que eu vou fazer? Eu vou substituir A mais B mais C por esses números. Olhando bem, então eu tenho menos 5, mais 3, mais 4. Vamos reescrever sem os parênteses. Menos 5, mais 3, mais 4. Olha lá de novo como a Prof. Dilcleia prefere. Eu prefiro assim, ó. Eu vou juntar o que eu tenho, o 3 e o 4, lucro e lucro, somei, continuo com lucro, e o menos 5, que é prejuízo, está aqui. Se eu tenho 7 reais e gasto 5 reais, eu vou receber troco de 2 reais. Viram? Então, é assim que você pode pensar todas elas. Mais um exercício para você também fazer antes da Prof. Dilcleia. Não vale me enganar, hein? Vamos lá! Agora, pause seu vídeo, copie o exercício e quando terminar, volte para o vídeo que a Prof. traz a resolução. Tudo bem? E tchururururu, espero que você tenha pausado e feito exercício. E agora vamos à correção? Vamos lá! No quadro a seguir, há 4 números inteiros, um deles representado pela letra A. Determine esse número sabendo que ele é a soma dos outros 3. Então, o que nós temos que ter ênfase aqui, ó? Como eu descubro esta letrinha A? É a soma dos outros 3 números. Portanto, a letrinha A é igual ao 652 somado com menos 233, somado com menos 99. A letrinha A é o resultado desta soma e eu vou primeiro eliminar os parênteses. Mais 652, menos 236, menos 99. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um valor que representa um lucro, prejuízo, prejuízo, certo? A ideia da Prof. é separa o que você tem de lucro e prejuízo eu vou somar. Então, 236 com o 99, eu tenho um prejuízo de 335. Um lucro e um prejuízo. Lucro e prejuízo você subtrai e analisa. Se eu tenho um lucro de 652 e um prejuízo de 335, o que vai acontecer? Eu tenho mais dinheiro do que eu estou gastando. Portanto, o meu resultado final será positivo ou ainda eu vou receber um troco. Então, nessa questão, acertou se você descobriu que a letra A é igual a mais 317. E não terminou nossos exercícios. Vamos para o próximo. Essa daqui é bem simples. Basta você analisar cada questão e depois dar o resultado só escrevendo uma palavrinha. Para isso,
Pause o vídeo, copie o exercício e depois veja a resolução da Prof. Edilcleia. E tchururururu, fez o exercício, corrige aí. Na letra A, temos o quê? A soma de dois números inteiros de mesmo sinal é 21. Qual é o sinal desses números? Lê de novo. Ó. A soma de dois números inteiros. Número inteiro pode ser positivo e negativo, certo? Dois números inteiros de mesmo sinal. Mesmo sinal é, ou eu tenho menos 20 com menos 1, ou eu tenho mais 20 mais 1 para chegar no 21. Então, qual é o sinal desses números para chegar no mais 21? O sinal é positivo, porque senão o meu resultado não ficará positivo, correto? Vamos lá na letra B. A soma de dois números inteiros de mesmo sinal é menos 10. Se o meu resultado é menos 10, gente, o que isso corresponde? Ó? Qual é o sinal desses números? Significa que eu tenho sinais negativos, porque eu somei duas dívidas e terei uma dívida. Compreendido? Continuando ainda. A soma de dois números inteiros de sinais diferentes é 13. Qual é o sinal do número de maior módulo? Aqui aparece a palavrinha, ó, maior módulo. Lembram o que era módulo? Módulo é quando você tem um número qualquer que está dentro daquele sinalzinho assim, ó. Módulo é isso, ó. Eu desenho isso, coloco o sinal. Vamos supor aqui, eu vou colocar o número menos 5, ó. Esse menos 5, o módulo de menos 5, módulo de qualquer número é sempre mais, tá certo? Sempre, sempre é mais, tá bom, gente? Então, pensa bem. Módulo é isso aqui, ó, tá? Agora a prof vai apagar então. Vamos lá. A pergunta é aqui. A soma de dois números inteiros de sinais diferentes é 13. Estão vendo? Ó, sinais diferentes. Se eu quero sinais diferentes e ser um valor positivo, 13, significa que eu tenho mais do que gastei. Se eu tenho mais do que gastei, eu tenho um valor positivo. Compreendido? Olha na letra D. A soma de dois números inteiros de sinais diferentes é menos 5. Se os sinais são diferentes e eu quero ficar com o resultado negativo, qual é o sinal do número de maior módulo? Significa que eu gastei mais do que eu tenho. Portanto, gastar representa o valor negativo. Espero que você tenha acertado, tenha compreendido tudo isso, que estamos chegando ao final da nossa aula e na próxima nós veremos também a adição ainda de números negativos. Tá certo, galera? Muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo no coração da Prof. Edilcleia. Até mais. Bye, bye.